China, país de dimensões continentais e o mais populoso do mundo. Uma nação com conhecimentos milenares e que parece dominar a arte de se reinventar. Da invenção do papel e da pólvora, da implantação de uma república popular a partir do início do século XX, ao recente crescimento econômico e abertura comercial, a China tem passado por transformações profundas que elevaram o país ao patamar de segunda economia mundial. A China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Mas há descompassos entre o que importamos e o que exportamos. Mesmo com grandes conquistas sociais, avançamos de maneira tímida nos processos de industrialização. Ainda somos grandes produtores e exportadores de commodities. Debater as forças e os interesses que fazem parte do jogo político e econômico entre Brasil e China é também pensar em caminhos para continuar a fazer do Brasil um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute desafios do Brasil nas relações com a China. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Vladimir Milton Pomar, que é geógrafo e especialista em mercado asiático. Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China. E Alexandre Hatsu Ehara, doutor em Ciências Políticas e diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco, aqui em São Paulo. Bem-vindos. Não há dúvida de que as relações comerciais com a China foram uma enorme mola propulsora para a rápida ascensão econômica do Brasil na última década. Além de maior parceiro comercial e principal comprador de produtos agropecuários, a China tornou-se também o maior investidor no setor produtivo brasileiro em várias frentes. Minhas perguntas iniciais para começar são as seguintes. Se no curto prazo exportar commodities e importar manufaturados tem sido muito bom para o Brasil, no médio e no longo prazo não será importante diversificar as nossas exportações, inclusive para estimular a indústria brasileira? O que precisa avançar na relação Brasil-China para que, além de promover crescimento do PIB, que tem acontecido com força em função dessa relação, o Brasil consiga promover desenvolvimento usando para isso a relação Brasil-China? Eu vou começar com o nosso convidado que representa as relações comerciais do Brasil com a China. Charles, muito bem-vindo. Charles Tang, doutor. Eu acho que o problema da exportação de produtos industrializados do Brasil é basicamente a falta de competitividade do produto brasileiro no mercado internacional devido ao custo Brasil. Então, eu acho que a exportação de commodities, que tanto ajudou o nosso país, é muito importante porque hoje os commodities contêm bilhões de dólares de investimentos para sementes transgênicos, né? De menor duração de cultivo, de maior resistência à praga. Então, o valor agregado em nossos commodities é muito alto. E os preços nunca alcançaram, historicamente, um valor tão alto, né? E nós sabemos que os produtos industrializados chineses, a margem de lucro das fábricas chinesas é mínima. O valor agregado... A questão é a escala. Exatamente, é o volume que faz a diferença. Então, o valor agregado dos nossos commodities é muito maior do que o lucro embutido nos produtos industrializados da China. Agora, nós temos que fortalecer a nossa indústria nacional. Mas não é através de defesa comercial. É sim, porque é como tapar o sol com a peneira, né? O que nós temos que fazer é ajudar a nossa indústria nacional, dando chances para ela competir no mercado internacional. Tirar ou reduzir o custo do Brasil. Nós estamos tendo uma receita tão alta da venda de commodities que poderíamos investir essa receita para reduzir o custo do Brasil. Porque o empresário executivo brasileiro são talvez os melhores do mundo. Porque para poder sobreviver no Brasil, você tem que ter coragem, tem que ter criatividade. Enfrentar uma miríade de questões burocráticas, de custos, etc. Exatamente. Então, vamos dar chance ao empreendedorismo brasileiro, a essa qualidade excelente de executivos e empresários, poder ser competitivo. É assim que podemos fortalecer a indústria nacional. E vamos aproveitar melhor
a China. Nós sabemos que nós não temos a poupança interna para construir a infraestrutura e logística que atrasa o avanço do nosso país. Vamos pegar os chineses, logicamente, junto com as empresas brasileiras, para construir tudo o que falta. A China, com os maciços investimentos dela na África, transformaram em infraestrutura, transformaram a África de um continente perdido para um continente de esperança. Pomar, você que tem uma longa trajetória nessa relação do Brasil com a China, não só na área comercial, né? Aliás, não na área comercial, em outros campos, inclusive. Entra na conversa e como é que você vê essa proximidade inédita? A longa trajetória é do meu pai, eu sou mais jovem. Né? Está na linhagem, assim, digamos. Eu queria chamar a atenção para um aspecto, eu concordo com o que o Charles Tang falou sobre as commodities, eu acho que esse assunto ele é mal trabalhado no Brasil. As pessoas não têm noção do que as commodities agrícolas, por exemplo, primeiro são todas indústrias, né? Indústria de suco de laranja, indústria de carne, indústria de lácteos, né? As commodities agrícolas, particularmente, elas têm muita tecnologia, muito valor agregado antes e durante. Isso as pessoas não se dão conta de que você hoje, para produzir soja, para produzir qualquer coisa na área rural, o processo industrial é antes e durante. Então, muitas vezes o produto é vendido in natura. Então vocês dizem, não, mas ele não foi industrializado. Não foi industrializado o produto final, mas o processo todo é muita tecnologia, capital, conhecimento, enfim. Mas eu quero entrar na questão industrial. Existe uma meia-verdade que está sendo trabalhada principalmente pelas entidades industriais. Ano passado, a CNI lançou um estudo, a CNI é a Confederação Nacional da Indústria, lançou um estudo sobre a competitividade da indústria chinesa e brasileira. E esse estudo revela que... Um estudo comparativo. Um estudo comparativo das indústrias dos dois países. Esse estudo revela que a maior parte das importações chinesas que o Brasil faz da China, elas são na área de máquinas e equipamentos e de matérias-primas para as indústrias. Quer dizer, cerca de 30% são bens duráveis. Bens de consumo. Bens de consumo, exatamente, desculpe, bens de consumo. E a maior parte é para a indústria brasileira ficar mais competitiva, se modernizar, ou seja, a indústria brasileira está se modernizando às custas dessa importação de máquinas e equipamentos da China e está baixando seus custos de produção e ficando mais competitiva comprando matéria-prima chinesa. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiquei sabendo há alguns anos e fiquei chocado. Eu moro em Santa Catarina e estava conversando com o presidente da Anfacer, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica de revestimento, que lá Santa Catarina é o destaque nacional nessa área. E aí ele me disse, em 2005, 2006, que a indústria catarinense há muitos anos importava a matéria-prima para cerâmica brasileira da China. Aí como? Quer dizer que essa cerâmica que a gente compra, que é brasileira, que é catarinense, na verdade é cerâmica chinesa. Só que ela é chinesa. A matéria-prima. Agora, por que da grita? Por que a imprensa, por que a indústria tem reclamado de que, por exemplo, o governo brasileiro não tem políticas para garantir competitividade e, na verdade, a gente sofre com o poder de pressão dos produtos chineses no Brasil? Isso, mas aí eu acho que a gente tem que dar aos bois os seus nomes corretos, né? Quer dizer, primeiro não é a indústria, são segmentos da indústria, né? Tem segmentos que estão perdendo, isso é fato, e tem segmentos que estão ganhando, tem segmentos que vão acabar. Isso no processo de desenvolvimento do capitalismo é isso. Você, em alguns momentos, tem gente que quebra a cara, tem setores que naufragam, tem outros que se desenvolvem, né? Agora, o que eu acho que é interessante aí é o seguinte. Essa grita, que você chama de grita, ela começou quando? Começou em agosto de 2010, na campanha eleitoral, puxada pelo presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que depois ficou presidente da CNI, né? Então tinha um componente partidário naquele momento. Então houve uma grita com um caráter também partidário, porque o Charles Tang falou, o salto na relação Brasil-China durante o governo Lula realmente foi muito expressivo. Então, coincidentemente, para bater nessa questão, houve essa grita. Eu vou dar um exemplo, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, uma região
da indústria, classicamente, historicamente no Brasil, aqui em São Paulo, da indústria automotiva. E a indústria automotiva, por exemplo, e junto trabalhadores e empresários reivindicaram do governo em 2011, tá certo? Por exemplo, uma proteção à indústria automotiva nacional. Em 2011, reivindicar proteção é bravo, né? Que gerou aumento de IPI, não é? Inclusive para os importados chineses, não só chineses, naturalmente, sim, mas para que fosse como uma espécie de estímulo, digamos, pelo menos essa foi a posição do governo, de que as indústrias viessem para cá. Se elas viessem para cá, não precisariam pagar o acréscimo de IPI. Não era isso? Ou, portanto, nacionalizar a produção, fazer com que parte dos componentes que vão nos carros chineses, alemães, mexicanos, né, tivessem 65% dos componentes nacionais. Mas quando foi baixado esse aumento de IPI, não estava ainda regulamentado que as montadoras chinesas ou estrangeiras, em geral, não era como a China, né? Que investissem em montadores no Brasil, deixariam de pagar isso. Então, é difícil você... Foi mudança de regra do jogo ali no meio do jogo. O Lula, durante muitos anos, lutou para vender uma imagem de um Brasil estável, de regras permanentes, né? E assim como o mascate do Brasil, aumentou o comércio brasileiro com o mundo e com a China, né? E também essa imagem foi construída a duras penas. Mudanças de regras no meio do jogo acaba com essa imagem de estabilidade e de regras permanentes. Mas quando foi anunciado o aumento de IPI, tá, não foi claro que as montadoras que investissem para criar plantas no Brasil deixassem de pagar isso. Tem quase 8 montadoras querendo investir aqui, gerar mais empregos para os metalúrgicos, para os sindicatos brasileiros, que pararam. Não foi claro, mas agora está claro, né? Essa é a questão. Esse né? é o ponto, né? Isso, entra na conversa. Eu concordo em parte com tudo que foi dito até agora aqui, mas falta realmente para nós aqui, Brasil, o governo brasileiro, uma clareza de para onde nós vamos, né? Eu acho que foi fácil até agora exportar para a China e para o mundo as commodities, porque havia um mercado para isso. Só que isso foi feito quase que numa inércia do que abriu de mercado internacional. E nessa relação, essa deterioração que houve em termos de troca de comércio entre Brasil e China, tá, na perspectiva brasileira, se dá por uma falta de política efetiva. Quer dizer, eu acompanhei muito esse período de intensificação das relações de comércio da década de 90 para cá, nos últimos 20 anos, foi muito rápido e muito grande essa aceleração. Só que no começo, quando se começou a intensificar as relações de comércio com a China, nós Brasil, exportávamos para a China carros, né, exportávamos o volume de bens já manufaturados era muito maior, era algo de 75% contra 25%, né, de bens primários. E hoje isso se inverteu. Hoje a gente basicamente exportamos commodities. E não agrícolas e minerais, nós estamos falando de... não houve nenhuma política nesse sentido de melhorar isso. Tem um valor agregado? Tem, sim. Mas nós poderíamos, ao invés de exportar, por exemplo, vou pegar o caso específico da soja, né, que lá no momento atrás nós exportávamos óleo, exportávamos pasta de soja, e hoje exportamos só soja, né? Lógico, o governo chinês, eu creio que fez uma política correta da perspectiva de interesse chinês, né, de fazer com que as exportações daqui deixassem de ser com alguma agregação de valor, né, que seria, por exemplo, o óleo ou a pasta, e hoje se exporta, né, tem facilidade para exportar soja. E o governo brasileiro, na minha avaliação, não teve uma negociação no sentido de falar, bom, tem um valor agregado na soja? Tem, mas se a gente exportar o óleo ou exportar a pasta de soja, nós teríamos uma vantagem, um interesse mais a favor do Brasil. Então, acho que precisamos pensar também para onde o Brasil quer ser, né, para onde o Brasil quer ir. E aí, em relação à indústria, também eu vejo da mesma forma, quer dizer, lógico, existem alguns segmentos que estão sendo prejudicados, outros não. É natural que aconteça que em algum momento alguma indústria, até pela competitividade, né, ela perca mercado e feche e se abre outro ramo. Mas quando isso é mais pensado num projeto mais amplo, né, a gente até consegue argumentar, falar, bom, aquele segmento fechou, né, mas nós estamos caminhando para um outro segmento, né? Uma relação recente, por exemplo, de Taiwan com a China, a Taiwan percebeu, né, que na relação com a China era difícil competir, por exemplo, em alguns segmentos
de bens industrializados, que caminham para o serviço. Então, é uma relação que se intensificou muito nos últimos anos, né? No campo do serviço. E no campo do serviço. Mas o Brasil com a China, para onde se vai? Será que o Brasil realmente quer ser simplesmente exportador de commodities e em detrimento de alguns segmentos? Bom, se for isso e estiver claro e a gente puder argumentar a favor disso, ok. A gente perder... E aí, só para complementar a minha ideia, para não tomar muito tempo, é assim, o grande problema nosso é que nós, né, nesse período todo, na relação com a China, nos transformamos num grande montador. Né? As grandes empresas conseguiram muitos benefícios com o governo, inclusive da redução de IPI, que foi uma mudança da regra realmente durante o jogo. Né? Por quê? Porque as grandes empresas conseguiram fazer isso, mas as autopeças, né, que não tiveram essa mesma capacidade de influenciar, elas perderam. A gente tem muitas indústrias brasileiras que eram de autopeças, que hoje não são mais brasileiras, porque não tiveram capacidade competitiva. E aí elas começam a reclamar. No setor de eletroeletrônicos, perdemos também muitos segmentos. O governo praticou uma política que beneficiou as grandes empresas que estão investindo hoje aqui, que continuam aqui, mas as pequenas, as autopartes e componentes, nós perdemos bastante segmento. Então, se está certo ou errado, bom, para onde nós queremos ir? Ok. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas queria deixar uma provocação no ar, porque acho que é isso que o Alexandre está trazendo, é bem importante. Né? Quer dizer, nós temos um tipo de relação com a China, uma relação comercial inegavelmente importante, que gerou desenvolvimento para o Brasil, mas ela tem uma certa característica, uma característica de um determinado tipo. Não teria um interesse para o Brasil de torná-la, no tempo, mais plural? Depois do intervalo, a gente já volta.